Peço que você, por favor, amado, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos creem nisso? Amém, amado? E ela sempre vai continuar sendo. Assim está escrito que o céu passa, a terra passa, mas a palavra de Deus jamais há de passar. Carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, a igreja que estava lá em Filipos. Filipenses, irmão, você vai passando pelos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai encontrar aí também Atos, você vai encontrar Romanos, você vai encontrar 1ª e 2ª aos Coríntios, você vai encontrar também Gálatas, Efésios, e você vai chegar à carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Agora, se depois de tudo isso você não encontrar, eu vou te convidar mais uma vez para ver o estudo bíblico desse aqui. Tá bom? 8 horas da noite. Estamos aqui. Tá bom? Hoje nós temos tanta facilidade, né? Filipenses capítulo 2. Vamos ver alguns versículos aqui. A partir do versículo 5. Filipenses capítulo 2, verso de número 5. Onde está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, não se importou com isso, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e também dos que estão na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, querido? Feche os teus olhos agora, por favor. Feche os teus olhos. Gostaria que você não pensasse nada mais a não ser o nosso Deus. Gostaria que você não pensasse nada mais a não ser o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Leve teu pensamento ao alto, onde o trono do Senhor está. A palavra do Senhor diz que o Senhor está sentado nos mais altos céus e a terra é descanso dos seus pés. Aleluia, Jesus. Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus Criador, Senhor das nossas vidas, Deus que um dia entregou teu Filho amado para resgatar-nos das trevas, para nos resgatar da escravidão das mãos de Satanás. Pai Santo, nós estamos aqui, Pai Santo, nessa noite, podendo, Deus, adorar o teu nome, Deus, podendo, Pai Santo, engrandecer o teu nome, podendo levantar o teu nome, Deus, até onde nós podemos, Pai. Assim como diz a tua palavra, que o Senhor Jesus recebeu um nome que foi elevado acima de todo nome. Aleluia. E um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. E aqui, Deus, em terra mesmo, Senhor, em vida mesmo, porque o reino de Deus já veio até nós. Nós já dobramos os nossos joelhos e nós confessamos que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da nossa vida. Jesus é o Senhor do nosso ser. Jesus é o Senhor da nossa casa. O Senhor reina. O Senhor tem o seu reino estabelecido em nós. O Senhor reina neste lugar. O Senhor reina nessa igreja. Pai Santo, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, para obedecer, Deus, a tua palavra. Nós estamos aqui, Deus, para sempre adorar a ti, Senhor. Enquanto o Senhor nos der fôlego, Pai, nós queremos continuar exaltando e levantando o teu santo nome. Sempre, Deus, construindo, Deus, levantando um trono de louvor a ti, Pai Santo. Oh, Deus, para buscar o agrado do Senhor, atrair a tua presença, Deus, para cada um de nós. Pai, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, Deus, ministra, Pai, a cada coração através do Teu Espírito. Que o Senhor possa encontrar, Deus, um lugar, Pai, onde a Tua palavra possa repousar, Deus. Em nome de Jesus, oh Deus, que a Tua palavra, Deus, possa produzir efeito, Pai, para que nós possamos ser sustentados por Ti, porque o Senhor mesmo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca, Senhor. Então nós queremos, Deus, ser sustentados, ser alimentados mais e mais por Ti. Dá-nos, ó Deus, essa comida mais santa, mais essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Pode se assentar. Graças a Deus. Engrandecendo o nome do Senhor Jesus. E algo bem interessante, irmãos, algo bem interessante que muitas vezes tem acontecido, que muitas vezes tem ocorrido nas nossas vidas, é o amor que muitas vezes, querido, aproveitando que hoje é um culto de Santa Ceia, é o amor que muitas vezes, amado, o Senhor deu Ele, colocou Ele no nosso coração, mas nós guardamos. Algumas coisas o Senhor nos deu para guardar, como está escrito no Salmo de número 119, está escrito assim: guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Nós precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque se não guardarmos, vai acontecer o que está escrito em Mateus capítulo 13, o maligno vem e vai arrebatar a palavra que foi lançada. Então, mas existem coisas que Deus nos deu para nós darmos para as pessoas. Existem coisas que Deus nos deu para que nós pudéssemos retribuir a Ele. O Senhor colocou amor dentro do nosso coração, nos capacitou para que nós pudéssemos o amar também. E hoje de manhã nós lemos algo assim bem interessante, onde até mesmo fala a respeito da família do Senhor Jesus. Jesus está lá ministrando e alguém disse assim: olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, eles querem falar com você. Se eles estivessem tão interessados assim em Jesus, eles estariam lá dentro sentados e ouvindo. Mas eles estavam fazendo, não se sabe o que, eles chegaram e ainda queriam falar com Jesus. Você ouviu aquela história que muitos dizem aí fora, que chega atrasado, ainda quer sentar na janelinha tomando arzinho? Você já viu essa história? Eles queriam falar com Jesus. Jesus disse: olha, meu pai, minha mãe e meus irmãos são esses aqui, que ouvem a palavra e que obedecem. Essa é a minha família. Ele está falando a respeito de uma família espiritual. Ele está falando a respeito de uma outra família. Nós podemos dizer que essa é a nossa família. Nós somos filhos do mesmo Pai, então nós somos irmãos em Cristo. Temos que lutar pela mesma causa, pela causa do Evangelho. E o nosso objetivo é, querido, não outro, senão fazer com que o Evangelho chegue até muitas pessoas, quanto mais puder. Não o Evangelho distorcido, mas o Evangelho genuíno, assim como diz a palavra. Quanto mais pessoas ouvirem a palavra e derem liberdade ao Senhor, ao Espírito Santo, para que Ele possa fazer a obra, para que Ele possa convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, se achegar a Ele, quanto mais nós levarmos esse Evangelho adiante, melhor. Mais pessoas vão ser salvas. Talvez você possa pensar assim: você está vendo isso? Às vezes a pessoa entrega a vida para Jesus, às vezes vai congregar em outra igreja, eu sei disso. Mas o reino de Deus ganhou. Jesus ganhou. Deus ganhou. E se o reino de Deus ganha, nós ganhamos. É claro que nós nos agradamos quando as pessoas entregam suas vidas para Jesus e vêm congregar conosco. Nós nos agradamos por isso. Porém, se ela estiver no caminho chamado Jesus Cristo, isso para nós é o importante. Isso para nós é o que nos basta. Então, amado, assim como também o prazer de Satanás é totalmente oposto. Ele sabe que ele vai mais cedo ou mais tarde para o lago de fogo. Isso é certo. É certo. Ele tem tanta certeza, mas tanta certeza disso. Certa vez Jesus foi libertar um gadareno, um homem lá de Gadara. E esse homem veio e se prostrou diante de Jesus. E aquele que estava dentro dele disse: Jesus, Filho de Deus Altíssimo, que temos nós contigo? Por que veio nos atormentar antes do tempo? Ele sabe o lugar está ele, mas ele quer levar quantas pessoas ele puder levar com ele. O prazer dele é esse. Mas o prazer nosso, amor, é
é ver pessoas se achegando a Jesus, deixando aquela vida errada de lado, se achegando a Jesus, saindo das trevas, sendo transportado para a luz, para que a luz do Senhor, para que a glória de Deus possa refletir, possa brilhar na vida da pessoa. Amém, amém? E eu vou pedir para o Cláudio, por favor, tem um trecho aqui na área de trabalho. Eu gostaria que você ficasse passando para os irmãos até o final da Santa Ceia. Vou cortar o áudio aqui. Só essa cena para abrir, para que os irmãos possam, enquanto nós vamos falando, só para os irmãos irem contemplando aquilo que aconteceu com o Senhor Jesus. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, eu não vou nem olhar, vou olhar de lado. Não, olha, querido, olha. Porque cada vez que nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz, nós vigiamos nossos passos. Nós passamos a amar mais a palavra. Nós passamos a ter ideia. Não saber exatamente, mas pelo menos ter ideia daquilo que Jesus fez. E hoje, querido, eu gostaria de simplesmente refazer um pequeno resumo a respeito da vida de Jesus. Um pequeno resumo, aproveitando esse momento de Santa Ceia. Hoje não é um culto de estudo, eu sei disso, mas todo dia é dia de aprender. Só um pequeno resumo a respeito da vida de Jesus. Esse Jesus que um dia me chamou, que um dia te chamou para ser salvo. Ele não nos obrigou. Eu nunca vi Jesus pegando ninguém pelo colarinho. E se é o que ele, se fosse, tiver que pegar mesmo, ele pegaria, seria aquele moço, aquele jovem rico. Que quando Jesus fez uma proposta para ele: vende tudo que você tem, dá aos pobres e vende, ele virou as costas para Jesus na hora. Essa é a hora. Cada sujeito pelo colarinho vem arrastando e vem falar: rapaz, isso é mal de negócio. Estou te dando a vida eterna, você vem com essa bicharia, não quer dar aos pobres, você está de brincadeira comigo. Jesus é o primeiro que deveria ser sacudido por Jesus, mas Jesus não obriga ninguém a dar com ele. Ele diz: se quiser. É condicional, tudo na Bíblia é condicional. Nós vamos ser abençoados pelo Senhor se nós ouvirmos a voz do Senhor e obedecer, como diz o livro do profeta Isaías. Guardar a palavra dele no nosso coração e viver por ela, e viver para ela. Viver pela palavra, amado, não é simplesmente quando nós estivermos tempo. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, antes de entrar diretamente no assunto. Os olhos de Deus, eles se voltam para nós, não são nas horas mais confortáveis da nossa vida, não são. Os olhos de Deus, eles se voltam para nós nas horas de maior aflição que nós passamos. Aí os olhos de Deus se voltam para nós. Quero ver o que vai sair da boca do meu servo, da minha serva. Quero ver o que vai sair da boca do meu filho. O Senhor fica olhando para nós. O Senhor espera que da nossa boca saia uma adoração, saia um louvor, saia uma palavra de glorificação ao nome de Jesus. É isso que Ele espera de cada um de nós. Não umas palavras assim aumentativas, palavrão. Não, amado. Não, nós não temos motivos nenhum para isso. Nós não temos motivo nenhum, amado, para praguejar. Não temos motivo nenhum, amado, para amaldiçoar. Não temos motivo nenhum para isso. Porque um dia, querido, nós somos tão amados e somos tão amados por Deus, querido, que além disso, Senhor Deus, Ele entregar Jesus na cruz, ainda não nos deixou só, nos deu o Espírito Santo. Ainda nos deu os anjos dele guardando as nossas vidas e aí ao nosso trabalho, para trabalhar para cada um de nós e por cada um de nós. A mão dele estendida sobre cada um de nós, sabendo em Isaías capítulo 64 que Deus trabalha todos os dias para aquele que nele espera. Nós não temos motivo nenhum para amaldiçoar. Nós só temos motivos para agradecer. Só para agradecer. Porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Porque toda boa dádiva vem do Senhor, vem do Pai das luzes, vem do Deus Todo-Poderoso. Então, querido, um pequeno resumo da vida de Jesus. Ali Jesus, já depois de grande, Jesus ali saindo para o seu ministério, Jesus incomodou muitas pessoas, Jesus incomodou muitos religiosos. Isso significa, querido, que nós não vamos agradar a todos com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de nos expressar. Nós não vamos agradar a todos. Nós precisamos agradar um somente, querido, agradar a Deus. E é interessante, amado, que quando a pessoa ela tenta muitas vezes agradar a todos, ela entra num processo de ruína. A sua vida começa a descer degrau. E o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, a partir do versículo de número 6, ele diz assim:
Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já tenho anunciado, seja maldito ou amaldiçoado. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo que se alguém anunciar um outro evangelho além do que recebestes, seja amaldiçoado. Porque persuado eu agora aos homens ou a Deus? Procuro agradar a homens ou a Deus? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Ele diz assim: se eu mesmo vier pregar um outro evangelho, seja amaldiçoado. É o que Paulo está querendo dizer. Então não existe outro evangelho, querido, além do que Jesus pregou, além do que Jesus anunciou. Ele diz que ele veio para buscar e salvar aquele que se havia perdido. Esse é o propósito principal do evangelho. Pessoal, mas e as outras coisas? A palavra do Senhor diz: buscar primeiro o reino de Deus e a justiça dele. Buscar primeiro o reino de Deus é, por exemplo, acordar no domingo, por exemplo, Dia das Mães, um pouco mais cedo, adorar. Buscar primeiro o reino de Deus, por exemplo, dependente daquilo que eu tenho para fazer, eu sei que o que Deus tem comigo é mais importante, porque sei que nada está acima do meu Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus eu sei que eu estou me acabando de sono, não aguento mais, mas eu ainda tenho que separar um tempo para Deus. Eu tenho que separar um tempo para minha comunhão com o Senhor. Buscar primeiro o reino de Deus é você deixar aquilo que você tem de mais importante, que você julga mais importante, e você dizer: não, isso aqui eu quero fazer, é importante para mim, eu não poderia deixar de fazer tal coisa, mas meu Deus é mais importante do que tudo isso. Então eu vou buscar a presença dele, eu vou buscar a comunhão dele. Mas alguém pode pensar assim: mas não é falta de ética e bom senso? Falta de ética e bom senso é deixar Deus falando sozinho. Isso é falta de ética e bom senso, respeito e reverência. Amém, amado? Graças a Deus por isso. Mas olha lá, amado. Então, nos dias de Jesus, os dias finais praticamente de Jesus em Jerusalém, Jesus incomodou muitos dos líderes religiosos, porque eles vinham pregando suas filosofias, vinham pregando seus costumes, suas práticas. E é interessante que Jesus vem ensinando que essa nova doutrina, dando esse novo ensinamento, instruindo as pessoas a respeito dos eventos futuros, daquilo que iria acontecer, e principalmente a respeito do fim do mundo, principalmente a respeito do fim de todas as coisas. Jesus vem anunciando tudo isso. E é interessante que ele disse assim em Mateus capítulo 24, verso de número 25: eis que eu vou tenho predito. Ou seja, eu estou dizendo para vocês adiantado a respeito do que vai acontecer. Vai acontecer o que, pessoal? Ele está falando a respeito, querido, de que um dia essa liberdade que nós temos de buscar a Deus não vai existir mais. Não vai existir mais. Você percebe que todo o sistema está globalizando, está ficando de uma forma em que toda pessoa que ela não entra no sistema, ela fica do lado de fora. Hoje ela tem dificuldade. Até os pequenos comerciantes, eles têm dificuldade nos seus comércios, porque muitas vezes ficam de fora. E eles não entram no sistema. Então, amado, todo aquele que não entrar no sistema, todo aquele que não... Mas que sistema que é esse? É o sistema que o sistema globalizado que o mundo vem adotando para suas vidas. Por exemplo, um sistema bem interessante, a gente usa isso, é claro, para bênção, graças a Deus por isso. E tudo que você tem na tua mão, use para abençoar. Amém? Mas uma das coisas que nós temos usado é, por exemplo, o Facebook, por exemplo. A igreja, no caso, tem o blog. Mas os nossos cursos, por exemplo, ou as palavras, ou quem ministra aqui, por exemplo, nós colocamos os louvores, nós colocamos lá, nós compartilhamos lá, e todas as pessoas que têm acesso a nós, elas vão ter acesso a isso também, a palavra também, versículos bíblicos e tantas coisas assim, alguns comentários. Mas o sistema ele está de certa forma em que praticamente todo mundo conhece todo mundo, ou pelo menos já viu alguma vez. Não sei o nome, nunca ouvi a voz, mas não é estranho. Você já viu a face de muitas pessoas
mas você não sabe dizer exatamente perfil, assim, olhando para a pessoa exatamente como a pessoa é, mas o rosto pelo menos você se lembra. Nós vivemos em um mundo, amado, em que as pessoas elas estão tão acostumadas com as facilidades do mundo, que elas estão começando a rejeitar a Deus. Elas estão começando a rejeitar o Senhor. Elas estão começando a deixar Deus de lado, amado. Há um tempo atrás, muitos eram forçados, é claro, a dizer que eram religiosos, eram da religião A, B, C. Muitos eram forçados, porque senão eram mortos, principalmente na época da Inquisição. Já passamos a respeito disso, talvez você conheça um pouco da história. Isso não é simplesmente bíblico, mas é história, você vai encontrar nos livros isso aí. E me despertou a curiosidade quando eu estava no colegial. A professora me mostrou algumas coisas a respeito disso. Eu falei, mas se a história diz isso, então tem mais coisa que precisa ser descoberta, porque a história já não gosta de expor muitas coisas. Então, amado, a questão é que o Senhor ele falou a respeito de um tempo, irmãos. O Senhor ele falou a respeito de um tempo em que nós buscaríamos Ele, um tempo em que nós encontraríamos Ele. Esse é o tempo. Esse é o ano aceitável do Senhor, como diz o profeta Isaías. Esse é o tempo que nós vamos buscar a Deus, nós vamos encontrar. Esse é o tempo, querido, que as pessoas podem dizer para Jesus: Jesus, eu te quero na minha vida. Independente da vida que levou, independente do que a pessoa fez, quantos matou, quantos esquartejou, quantos, se era prostituta de carteira assinada, se era garoto ou garota de programa, independente daquilo que fez na vida, se a pessoa levanta a mão e fala: Jesus, eu te quero na minha vida, ela passa a obedecer a palavra. Está escrito que Deus, Ele faz analogia, está escrito que Deus ele lança o nosso pecado no mar de esquecimento. Ele dos nossos pecados não se lembra mais. Está escrito que no livro do profeta Ezequiel, que se nós falarmos a respeito para um ímpio, a respeito do caminho dele, e que se ele permanecer nesse caminho ele vai morrer e ele se converter, a Bíblia diz que os pecados dele vão ser perdoados. Os pecados dele vão ser perdoados. Mas se nós não dissermos para o ímpio a respeito do caminho ímpio dele, e ele morrer, ele perecer nesse caminho, a Bíblia diz que Deus vai requerer de nós o sangue do ímpio, requerer de nós, cobrar de nós. Nem tem ideia de quanto é que é isso aí, porque Jesus disse que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quanto que é a cobrança de tudo isso? Eu sei que o valor é muito alto, o valor é muito alto. Mas se dissermos também, querido, está escrito que se nós vivermos a nossa vida hoje, se hoje eu disser assim para Deus: Deus, eu não quero mais essa vida, não quero mais evangelho para mim, eu quero mudar de vida, eu quero viver minha própria vida, Senhor, eu quero essa liberdade de viver minha própria vida, Jesus vai me respeitar. Mas todas as obras que eu fiz em Cristo Jesus, elas vão ser apagadas, vão ser totalmente apagadas. Diz também o livro do profeta Ezequiel. Então esse, querido, é o melhor tempo que se pode viver. O ano chamado ano da graça. O ano em que se clama ao Senhor, em que se abre a boca, amado, em que se abre a boca, e o Senhor ele ouve lá no céu. Glória a Deus, aleluia. Porque vai existir um tempo em que Deus não vai mais ouvir a oração de ninguém. De ninguém, amado. Vai chegar um tempo, amado, em que não adianta clamar, jejuar, se consagrar, buscar a ajuda do Senhor. Nem Espírito Santo mais vai existir sobre a terra. Nem Espírito, nem aquele que consola, aquele que ajuda vai estar mais na terra. Aliás, a terra e o mundo ainda não começou, sabe, querido, a entrar num caos total, porque ainda o Espírito Santo está aqui. Ainda o Espírito Santo sustenta tudo isso. Mas quando a igreja do Senhor for arrebatada, amado, quando a igreja do Senhor sair desse mundo, você não vai ver, né, claro, você vai estar na glória. Mas os que vão ficar aqui vão ver o que é desastre, vão ver o que é tragédia, o que é escravidão e o que é tortura. Porque eles vão passar por um período chamado período da grande tribulação, onde muitos não querem que Jesus governe e reine sobre suas vidas. Bom, o anticristo vai reinar. O anticristo vai governar sobre a vida delas, porque é uma escolha nossa. Ou nós queremos o Senhor como o Senhor da nossa vida, deixando Jesus reinar sobre nós, ou o anticristo reina, ou Satanás reina na nossa vida. Alguém vai reinar. A questão é
sempre digo isso, a casa nunca fica vazia. A casa somos nós, nunca fica vazia. Você pode pensar assim, não pastor, eu não quero Jesus, mas também eu fechei minha casa, fechou. No espiritual, querido, não existe isso. A casa não, sempre tem um morador. Sempre tem um morador. Só, mas eu estou meio distante de Jesus, mas olha só, minha vida até que está indo bem, tá? Pelo menos um espírito que te leva à incredulidade existe dentro de você. E Satanás, querido, ele é interessante que muitas ações dele é praticamente no silêncio, meio que no silêncio. É interessante, sabe por quê? Porque quando ele faz muito barulho, muita arruaça, a pessoa manda ele embora, em nome de Jesus, ele tem que botar o rabinho entre as pernas, baixar o chifre e sair. Então, muitas vezes ele age no silêncio. Um espírito que leva a pessoa à incredulidade, que traz um cansaço, que traz algo que te separa da presença de Deus. Para ele já basta, porque ele sabe que ali não tem comunhão. Não tem comunhão. E Jesus vai vir buscar, querido, uma igreja santa, uma igreja pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga. Jesus não vai vir buscar uma igreja descabelada. Já pensou, espiritualmente falando, Jesus? Porque é como num casamento, irmãos. É como num casamento, irmão. Já faz algum tempo já que a gente não faz casamento. Mas no casamento, eu me lembro, no casamento funciona mais ou menos assim. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram mais ou menos de como é que é no casamento? Casamento, ó, já falei isso tantas vezes, mas eu faço questão de lembrar você. No casamento, está lá o noivo, aguardando a noiva chegar. Às vezes, querida, tem aquele atraso, né? Já vi pastor que fala assim, essa noiva atrasar, esquece. Espero meus 15 minutos e vou embora. Ela arruma outra. Esse pastor que já falou isso, atrasou, o horário é esse. Mas ela fala assim, mas é um pouquinho charme. Deixa eu falar uma coisa para você. O arrebatamento da igreja não tem charme. Atrasou, fica. Atrasou, fica. Senhor, mas eu estou me adornando. Ninguém se adorna a si mesmo, mas o Espírito Santo é quem faz a obra. O Espírito Santo é quem faz a obra. É por isso que aquelas pessoas que querem se adornar, elas falam assim, elas nunca vão para a igreja, nunca vão para Jesus. Elas falam assim, pastor, o dia que eu deixar de fumar, de beber, de fazer isso, de fazer aquilo, de me drogar, de tantas coisas, pastor, eu vou para a igreja, irmão. Ele morre, vai para o inferno e não vem para a igreja, não vem para Jesus. Porque ele mesmo quer fazer algo, ele não tem forças para isso. Ele não tem forças para isso. Mas quando ele se entrega ao Senhor, o Senhor ajuda ele a sair dessa vida. O próprio Senhor ajuda. Ele estende a mão, ajuda. Ou seja, nos dias de hoje, nos nossos dias, só não é ajudado quem não quer. Mas vamos lá, vamos para a cerimônia. Está lá o noivo, lá no altar, esperando a bênção da noiva. Às vezes ela dá aquelas atrasadinhas, mas fica assim tudo meio que na expectativa. E a igreja toda não fica especificamente olhando para o noivo. O noivo já entrou, está lá. Já fez a parte dele. Agora é você para a noiva. Cadê a noiva? O noivo Jesus já fez a parte dele. Já entregou sua vida na cruz. Já morreu no madeiro. Ao terceiro dia ressuscitou. Está à direita do Pai. Está esperando a ordem do Pai para vir buscar, para vir para essa cerimônia de casamento. Então ele já fez a parte dele. A atenção está voltada para onde agora? Para a noiva. A atenção está voltada para a igreja do Senhor. A atenção é para nós hoje. É interessante que quando abre, tem o também. Mas enfim, hora que, querido, a porta da igreja ela se abre, sabe? E começa a falar, esse tan, sabe, querido? Se lembre que um dia as trombetas elas vão soar. Aleluia, glória a Deus. As trombetas vão tocar. O mundo não vai ouvir. Sabe por que o mundo não vai ouvir? O mundo está ocupado com tantas besteiras por aí que não vai dar para ouvir o toque da trombeta. E só vai ouvir isso. Esse ouvir não é capacidade humana. Esse ouvir é uma capacidade vinda do alto, porque se ouve o toque dessa trombeta é por causa do Espírito Santo que está dentro da pessoa. Aí o Espírito que está dentro da pessoa faz com que a pessoa ouve. É uma identidade. Como quem diz assim, opa, esse toque é do céu. Aí a pessoa ela vai ser tirada desse mundo.
Mas olha só, está lá o noivo no altar e a hora que a porta se abre, a noiva lá começa a dar seus passos, sabe? Ela começa a dar aqueles passos vagarosos. Por que será que ela anda tão devagar assim? Se ela quer casar logo, se ela ama o noivo no altar, por que ela anda tão devagar assim? Porque ela quer que todos vejam. Ela quer direito, claro. Ela quer que todos vejam. Ela anda para lá, um passo para cá, outro passo para lá. Alguém mexe, né? Você quer tirar uma foto, ela olha de lado. Ela sabe que vai tirar foto. Olha de lado, tira a foto aqui, tira outra foto ali. Mas o noivo está lá na frente. Sabe a que eu comparo isso? A esse olhar de lado, a distração. Porque o que a noiva quer está lá na frente, é o noivo. Sabe quando a noiva, que é a igreja de Cristo, para olhar de lado? Esses intervalos. Jesus falou assim certa vez, que quando nós lançamos a mão no arado, nós não podemos olhar para trás. Se você vê como as pessoas, como os agricultores aravam a terra antes, é um arado meio que assim de madeira, é um engenhoca, qualquer dia eu vou colocar aqui para você. E ele desviava assim, sabe, tinha que ter uma habilidade para arar a terra. Ele desviava das raízes, dos tocos assim, e ele disse, se ele olhar para trás, ele não pode olhar para trás, ele pode quebrar o arado, custa caro, é aquilo que traz sustento para a vida dele, e ele não pode olhar para trás. Às vezes a gente dá aquela olhadinha, será que vale a pena, será que não vale? Dá aquela olhadinha de lado, Senhor, está difícil, se eu estivesse no mundo, será que, Senhor, as propostas seriam melhores, será que eu me daria bem, será que eu não estaria melhor hoje? A pessoa dá aquela olhadinha de lado, Senhor, acho que se eu estivesse no mundo eu não seria tão afrontado assim, nem ficar com autoestima tão baixo assim. Se eu estivesse no mundo lá fora, eu acho que a minha vida está melhor, porque eu tinha mais liberdade para fazer o que eu quero fazer, ganhar meu pão livremente, ninguém se preocupar com isso. Às vezes a pessoa dá essas olhadinhas de lado. Será que vale a pena, aproveitando que hoje é um culto de domingo, família toda aqui, a pessoa dá uma olhadinha de lado, ela fala assim, será que vale a pena ficar suportando aquela mulher lá em casa? Faz 20, no meu caso, né? Claro que a minha bênção, graças a Deus. Mas faz 20 anos, por exemplo, faz 20 anos que eu suporto ela, será que vale a pena? Tem outras pessoas aí também que se identificam assim comigo, será que vale a pena? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Satanás tem colocado tanto engano no coração de muitos cristãos até mesmo. E muitos cristãos têm voltado. Muitos cristãos têm dado ouvido para Satanás. Eles têm voltado atrás, Satanás. Tem coisas que o que Jesus falou que é uma vez só. E é por isso que nós ouvimos ontem, o pastor Davi até ilustrou muito bem, a respeito de nós orarmos bem a respeito daquilo que nós queremos. Uma das coisas é a nossa vida conjugal. Não basta ser bonito, ou não basta ser bonito. Nós queremos saber o que tem dentro. O que tem dentro. Olha só, até eu casei. Você vê? Obra que Deus faz. É obra que Deus faz. Agora, querido, acho que adianta, mano. Você casar com um meninona bonita, sarada, como tem nos dias de hoje, ou procurar um binóculo, ou na academia procurar um gato ou uma gata. A hora que você começa a analisar, querido, o estilo de vida da pessoa, você vê que a pessoa vai se perder. Se você se envolver, vai ser como um Salomão. Embora recebeu tanta sabedoria de Deus, se perdeu com sabedoria em tudo. Porque existem coisas que Deus disse para ele não faça, e ele fez. Ele se envolveu com mulheres que não era para ele se envolver, ele se envolveu. E as mulheres acabaram levando ele a construir templos pagãos e adorar deuses pagãos. Ele levou uma vida totalmente errada, não se deu o pior na vida por causa do seu pai Davi. E por amor a Davi, as coisas não se complicaram mais para Salomão. E é por isso que Deus pede para que a gente venha resistir. Algumas coisas Deus sabe que nós não conseguimos resistir porque somos fracos, a carne é fraca, e Ele pede para nós desviarmos. Fuja da prostituição, fuja. Algumas coisas nós temos que fugir, assim como José fugiu lá no Egito. Ainda que venha a culpa depois sobre a pessoa, mas fuja. Importa para nós a nossa reputação com Deus, isso é que importa. Aquilo que Deus vai pensar de cada um de nós. Mas está lá, querida noiva,
Está lá no altar, o noivo está lá no altar e a noiva vai caminhando. Vai caminhando. E o padrinho, é o padrinho, né, que leva a noiva até o noivo, é o padrinho, né? É o padre. O Espírito Santo, você vê como faz tempo? O Espírito Santo é que vai fazer esse papel, você sabia disso? O Espírito Santo, ele vai levar a noiva. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ou seja, somente aqueles que são de Deus e tem o Espírito Santo nas suas vidas, eles vão participar desse evento. Eu já vi umas coisas assim nesse mundo, irmãos. O pessoal querendo fazer uns negócios diferentes. Eu vi umas loucuras já nesse mundo. Irmão, não sei se você já viu, mas eu já vi casamento embaixo d'água. Você já viu? Já vi uns atrapalhados fazendo casamento embaixo d'água. Eu já vi casamentos de pessoas pulando de paraquedas, casando alto. Eu falei que isso é loucura. Mas existe uma coisa que vai acontecer: nunca ninguém me fazer, nunca nem ouvir. Alguém casar assim voando, casar nas nuvens. Isso é só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Nosso Deus é exclusivo. E isso é novidade para cada um de nós. Então só aqueles que são de Deus, amados, eles vão participar desse evento. Eu tenho muitos amigos, amados, que eles não servem a Jesus. Eles não conhecem a Deus. Pessoas que eu tenho um carinho muito grande. Eu não sei se você tem assim alguns momentos desse tipo que você passa na tua vida. Mas às vezes, dependendo da correria, da agitação de como é a nossa vida, tem coisas que a gente passa assim meio despercebido. Mas tem momentos que a gente senta aqui, a gente tem a oportunidade, graças a Deus, de morar na igreja. Então a gente vem e senta aqui. A gente começa a se lembrar daquelas pessoas que são boas. São amigas nossas, pessoas que nós amamos do coração. Mas só que elas não têm Jesus. Elas não querem Jesus. Não querem Jesus. E às vezes isso entristece tanto a gente. Tanto a gente. Sabe, amado? Saber que tantas pessoas boas, elas vão para o inferno simplesmente pelo fato de não ter Jesus. Você pode pensar assim: pastor, mas ser bom não basta. A Bíblia diz que não basta. Efésios capítulo 2, verso de número 8, está escrito que ninguém é salvo pelas obras para que não se glorie. Ninguém é salvo pelas obras, mas é pela fé. Pastor, basta crer? Não, não é fé morta, que você só crê e fica parado. É fé viva, você crê e toma atitude. Se achega a Jesus. Então a gente às vezes fica comentando tantas pessoas. Esses dias eu estava assim tão triste mesmo, aborrecido e chateado. Eu falei assim para minha esposa: eu vou parar uns dias de ir de ônibus trabalhando. Porque a gente tem algumas pessoas assim, ônibus até mesmo, que a gente fala de Jesus, mas a pessoa nega Jesus o tempo todo. Você fala assim: não. Se você pudesse, sabe, se eu pudesse tirar meu coração, colocar dentro da pessoa por um instante, só que ela se convencer, depois eu trago de volta, eu faria. Tirar, sabe, esses canos dos olhos dela, coloca na minha por um tempo só, daqui a pouco eu tomo de volta, eu regresso no caminho, mas não dá. Não dá. Cada um tem que crer em sã consciência e receber a Jesus na sua vida e viver uma vida de comunhão com Deus. Senão, infelizmente, a pessoa vai passar a vida toda a eternidade em um lugar, sabe, muito triste mesmo. E é por isso que nós batemos tanto nessa tecla. E é por isso que nós insistimos muito, nós pagamos um preço alto das nossas próprias vidas, nós renunciamos à nossa vida. Renunciamos. Você pode pensar assim: pastor, mas compensa fazer isso? Sabendo das almas que vão se chegar até Jesus, compensa. Sabemos que no meio disso existe muita ingratidão, existe muita infidelidade, nós vamos encontrar sempre isso. Mas nós estamos olhando para os fiéis, para aqueles que amam a Deus acima de qualquer coisa, para aqueles que amam o Senhor e que realmente querem viver uma vida com Deus. Nós comentamos sempre até a respeito disso, né? A respeito disso, e quando a gente vai dormir, principalmente, às vezes a gente olha assim, a gente fica comentando, né? Lá com os nossos botões, né? Conversando com os botões. Você conversa com os botões. A gente fica lá em casa conversando, falando: velho, como será que os irmãos dormem na casa deles? Será que os irmãos têm colchão d'água na casa? Ele pensa que deita, vai falar: será que os irmãos têm aqueles colchão, aquelas camas?
Eu passava umas camonas na cidade, eu falei assim, a camona dessa que chegar lá em casa hoje à noite, o colchão está esperando para colocar ele no chão para a gente deitar em cima. Porque olha, assim a gente fica pensando, o que será? Como será que os irmãos passam as suas vidas? Mas a certeza é que alguém paga o preço por você. Glória a Deus. Então eu gostaria, querido, que não é para a glória do homem, mas eu gostaria que você valorizasse mais, querido, o teu tempo na presença de Deus. Porque nós abrimos essa porta, querido, não é simplesmente para juntar um grupo de pessoas para fazer um movimento. Nós abrimos essa porta, querido, com esse aprisco, eu chamo isso de um aprisco. E quando nós estivermos na nossa igreja, nós vamos colocar bem na porta, assim, aprisco das ovelhas. Aprisco. Onde as ovelhas vão entrar, vão se alimentar, vão sair saciadas. Então eu gostaria que você valorizasse mais, querido, esse momento, essa tua vida, essa vida com Deus. Jesus pagou um preço por você. Os profetas pagaram um preço por você, entregaram suas vidas por você. Nós aqui até nos nossos dias pagamos um preço, amado, por amor a você, por amor à tua alma. E às vezes bate um desespero assim no coração, durante a semana, e puxa, a gente olha assim, cadê os irmãos, velho? Cadê os irmãos? Onde será que eles foram? Nós oramos a Deus para que eles não estejam fazendo arte por aí, mas não será que eles foram? Será que eles estão orando? Passaram tempo demais orando lá com os joelhos dobrados, esquecendo do horário, será? Por isso não vieram no culto hoje? Será que foi isso que eles não vieram no culto? Ou será que eles se envolveram tanto com o momento de louvor e adoração na sua casa que o louvor ele envolve a pessoa de certa forma? Aqui é assim, se deixar vai, né? Se deixar vai, na hora que você atravessa, a pessoa não percebe o horário. Eu falei, será que a pessoa levantou um volume muito alto, que ele envolveu ela e Deus tão forte na vida dela, falando ela com as mãos levantadas, gritando e louvando, o tempo passou, ela não percebeu nada do culto, a hora que olhou e falou, agora não dá mais. A gente fica pensando, será que aconteceu isso? Ou será que aconteceu porque a pessoa não veio na igreja? Ou será que ela não veio se fortalecer aqui? Porque se você não vem se fortalecer nos dias bons, querido, cuidado, amado. Nos dias da tua adversidade, onde é que está a força que você deveria ter buscado? Onde é que está a força? Onde é que está aquela palavra então que diz, diga ao fraco eu sou forte? Nós nos fortalecemos. Esses dias, que até mesmo quando está tudo bem, você vem buscar para você. Para que quando vier a adversidade, você não possa se colocar como frouxo. Ele está lá, né? Frouxo. É. A Bíblia diz que se nós nos mostrarmos frouxos, no dia da angústia, no dia da adversidade, pequena é a nossa fé. Mas por que nós nos mostramos frouxos? Porque no dia de nós buscarmos revestimento, fortalecimento para a nossa vida, não buscamos, distraímos, a noiva se distraiu. É no dia que vem algo batendo de frente à casa, aí a casa começa a trincar, começam as rachaduras. E às vezes a pessoa fica constrangida, né? Como é que eu vou na igreja agora? Poxa, eu estou constrangido, como é que eu vou na igreja agora? Deixa eu dar uma dica para você, vem com os seus pés como você sempre vê. Do mesmo jeito. Pode vir. Do mesmo jeito. Nós não estamos aqui para condenar, para apontar o dedo para você. Mas nós estamos aqui para levantar as mãos sobre a tua vida, abençoar, para que o Senhor possa te ajudar a cada dia que se passa. Em nome de Jesus. Conheça o Sr. Cara Legal. Você pensa que você é legal? Este cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, Sr. Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Senhor Cara Legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso.
Bem, eu roubei uns doces quando era criança. E como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse, se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Oh, meu! Isso, senhor cara legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem, eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo. Até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade, mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127.000 vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei, mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria: a justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus. Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas.